E o prato de hoje é um prato todo especial que eu dedico a todos os colegas de profissão, professores, que na última segunda-feira, dia 15 de outubro, teve a sua data comemorativa. A todos os professores, a maminha hoje ao molho de vinho, para que você possa fazer em casa e degustar com seus amigos, seus colegas de profissão ou também com sua família. Tá aqui a nossa maminha. Primeira coisa que eu vou pegar aqui para vocês é para a gente preparar aqui a nossa maminha, tá? Tirar aqui, nossa maminha aqui cortada. Tá aqui, vou aqui só colocar aqui pra gente já começar a preparar. Sal, tá, gente? Sal ele pode ser depois regulado, né? Pimentazinha para quem gosta, pimenta do reino branco, um alho para dar aquele sabor todo especial, né? Aromatizar o nosso prato. Vou inverter, né? Porque o que eu fiz de um lado, tenho que fazer obrigatoriamente do outro. Né? Então, lá vai de novo. Sal agora do outro lado. Vou colocar aqui a pimenta do reino. E o restante do alho. Tá? Aqui dentro do nosso prato. Agora eu vou passar aqui manteiga, tá? Vou untar aqui a nossa maminha, tá? Alguns podem escolher o azeite, enfim, mas eu preferi manteiga, tá? É uma opção. Eu já fiz, inclusive, para vocês um filé. Na verdade foi um filé, né? Também assim, parecido. Aqui a gente tá usando o vinho, né? Mas o filé a gente escolheu e fiz a ideia com shoyu e com mostarda. Agora eu vou regar com vinho. Um vinho tinto, tá? Tem que ser um vinho tinto porque é um vinho mais forte, né? Mais encorpado. Que o molho fica um molho, porque é uma carne, né? A gente escolheu um vinho tinto. Também você pode às vezes até escolher um vinho branco, mas a preferência aqui escolhi o vinho tinto. E agora eu vou levar a carne por 20 minutos no forno pré-aquecido a 200 graus. E aí já passou um tempo que a nossa maminha está no forno, eu vou olhar como está e vou regar um pouco, como eu disse para vocês, teria que fazer. Depois disso, o último estágio é tirar o molho que foi feito, o líquido que foi feito da mistura do vinho com os ingredientes, a manteiga e com o próprio suco da própria carne. A gente vai preparar o molho que vai servir, vai cobrir o nosso filé justamente com a farinha de trigo para engrossar um pouco. Então vamos agora olhar como está. Lubrifiquei. E agora que vocês viram que eu coloquei aqui o molho, vou colocar aqui a nossa farinha de trigo. Vamos misturar, tá? Para ficar um molho homogêneo. Esquentar. Colocar por cima da nossa carne, que é a maminha escolhida. E servir para o nosso convidado de hoje. Colocar aqui a salsinha, que é o último ingrediente, para a gente comer com Thompson Maris, que já está aqui nos esperando. Agora, vamos a um rápido intervalo e voltamos já. E hoje, Degustando Conversas, recebe o professor Thompson Maris. Estamos na semana do Dia do Professor, vamos falar um pouquinho sobre isso. Thompson, seja muito bem-vindo. Obrigado. Está aqui o nosso filé ao molho de vinho. Thompson, aqui a gente sempre faz uma pergunta a todo mundo que vem pro programa. Daqui a pouco a gente fala sobre sua profissão, sobre sua trajetória na universidade, né? Você que foi o primeiro reitor da UFCG e depois foi também reitor eleito aqui na UFCG, tem um grande serviço prestado na UFCG e na UFPB também.
E aí, como é que é Thompson Nariz na cozinha? Não muito bom. Eu nunca tentei, nunca implementei, Fábio. É vamos dizer assim, uma atividade, uma habilidade que eu não tenho. Eu nunca me aventurei a cozinhar nada, porque nunca tive habilidade para cozinha, não. Eu não sei assim, Thompson, assim, eu acho que nordestino tem muita a questão da gastronomia, a mesa, vamos dizer assim, a mesa sempre termina sendo aproximando, né? Aproximando as famílias. Tem algum prato que é alguma coisa assim específica, que é sempre a união que sua mãe cozinhava, alguma coisa que falar naquele prato é lembrar da família, né? Enfim. Tem sim, tem. Rubacão. Rubacão. Rubacão aos domingos, então, com galinha capoeira, é o tradicional. Falar nisso é lembrar, o que hoje tem muito, os restaurantes trabalham muito com um conceito que chama-se comfort food. Aquelas comidas que você só provar ou ter uma menção a ela, lhe remete a um momento bom da sua vida ou a algum momento de família. Isso, né? E esse é um sentimento que realmente é muito forte, principalmente a gente aqui que é nordestino. Fala um pouco assim, a gente está na semana do Dia do Professor, né? Foi a última segunda-feira, hoje o programa está dia de sábado, né? E é uma tarefa, digamos assim, em todo momento que a gente está vivendo hoje político, que a gente não compete, a gente está aqui falando sobre isso, mas é um momento que a gente reflete muito sobre o que é ser professor e o papel do professor na sociedade, né? Em alguns momentos sempre tem essa reflexão e acho que é importante, porque muitas vezes não se percebe ou as pessoas não querem até captar qual é a importância do professor na formação de uma universidade. Aí você foi reitor durante muito tempo, né? Aquele que eu dizia anteriormente, tanto tinha um trabalho na UFPB, acho que foi diretor do CCT, não foi isso? Na UFPB. Pró-reitor e vice-reitor. Pró-reitor e vice-reitor na UFPB, quando ainda era uma universidade só, federal, né? Depois teve um papel importante na questão da UFCG, foi o primeiro reitor aqui da UFCG. Quando foi a transição? Eu era vice-reitor da UFPB e o interior, tá? Sobretudo os campi que formaram a UFCG, Campina Grande, Patos, Souza e Terezeira, à unanimidade tiraram o meu nome para ser indicado ao ministro. E assim foi feito. O Conselho Universitário da UFPB aprovou por unanimidade uma moção. Existe uma briga muito grande naquela época entre o grupo político aqui na Paraíba. Quem era o reitor na época da UFPB? Eu era vice-reitor de Jada Nunes, o Jada 2. No segundo momento de Jada. Foi. O primeiro foi Marcos Brasileiro. E foi aprovado, porque existe uma briga muito acirrada aqui na Paraíba. Uma disputa, como termina tendo? Indicação de ambas as partes. E nós enfrentamos a seguinte questão. A universidade não podia nascer sob a mácula da intervenção. Era uma intervenção política. Né? Eles tinham todo político. Nenhuma universidade é criada por outra universidade. A universidade é criada pela sociedade, pelos políticos. Então, por uma necessidade. Por necessidade. Né? Mas a eles não é dado o direito, em sendo criada, de fazer qualquer que seja a intervenção. E nós fomos com fomos para a imprensa, e Braulio Maia, seu irmão, que esteve à frente, muitas lideranças da época, terminamos vencendo essa questão, e o ministro Paulo Renato, naquela época, a universidade foi criada no dia 9 de abril de 2002. Fernando Henrique, isso. Foi Fernando Henrique. Ele, aliás, por uma ação, inclusive, olha só, do senhor Aécio Neves, que quis criar uma universidade em São João del Rei. Cidade da família dele, né? Isso, que ele não tinha, uma das cidades importantes de Minas Gerais que não tinha. Ele era presidente do Senado Federal naquela época. E Ronaldo Pinheiro mereceu secretário-geral do Senado. Aproveitou a carona, que ele quis transformar a Escola de Engenharia de Itajubá numa universidade também. Então esse projeto foi acoplado ao desmembramento. Aproveitou as duas coisas. Porque o projeto inicial de criação da UFCG era a transformação da UEPB na UFCG. Entendi. Porque antes era encontrar uma solução para a Universidade Regional do Nordeste. Aí o governo Buriti estadualizou. Depois veio a questão de transformar a UEPB na UFCG. E esse projeto nunca andou. Terminou sendo o desmembramento da UFPB em duas. Foi quando isso ocorreu em 2002, aproveitando o projeto lá de Minas Gerais, e a UFCG foi criada. Daí que nós fomos indicados como reitor pro tempore para instalar a universidade. Enquanto a universidade era formada, constituída. E por falar em constituída, nós
instalamos uma estatuinte, e essa estatuinte demorou um tempo para apresentar a proposta, o estatuto ser aprovado, ano subsequente era regimento, muita coisa foi feita naquele início. A universidade, apesar de já ter como sendo um campus, mas era começar do zero, né? Do zero. Aquilo que era uma pró-reitoria para assuntos do interior se transformara em uma universidade, com toda a sua complexidade. Era praia, né? Era praia, pró-reitoria para assuntos do interior. E não foi nada fácil naquela época. Foi muito difícil para enfrentar isso. No início do governo Lula, ainda as coisas não estavam bem equacionadas, encaminhadas. Um início meio que tumultuado do ministro Cristóvão Buarque, depois veio o Tasso Genro, já começou a andar, né? E depois chegou Fernando Haddad, que aí finalmente deslanchou. Aí nós conseguimos avançar muito a UFCG e outras universidades. Uma grande discussão do campus, do curso de medicina, se seria no cidade ou outra, aquele foi um grande debate. Aquele foi. Um grande debate do sertão, né? Você é oriundo do sertão, né? Eu sou de São João do Rio, minha família Marisa é de Souza e a Fernandes Dantas é de São João do Rio do Peixe, antiga Antelão Navarro. E eu sempre pensei em criar um curso de medicina em Cajazeiras. E anunciei isso no discurso de posse, aqui no auditório da FIEP. Por oportunidade da minha fala, eu disse que eu ia tentar criar um curso de medicina no campus de Cajazeiras. Porque lá já existia um curso de técnico de enfermagem, uma escola técnica muito bem estruturada. E tinha um curso de enfermagem que a gente tinha criado. E já estava com 11 uma base, né? Tinha uma base. E eu queria o mais distante possível. Eu sabia que Cajazeiras era a cidade que tinha a menor condição do ponto de vista externo. Mas do ponto de vista interno do campus, e o reitor não tem competência fora do campus, né? Eu me ative a isso. Vou criar lá em Cajazeiras. Pela distância, porque acho que você tem que colocar onde merece, onde tem menos, onde não tem. Salvar vidas. Onde já tem uma vocação também. Onde tem uma vocação, tanto na educação quanto na saúde. Começou lá. E hoje. O Cajazeiras é conhecido como a cidade que ensinou a Paraíba. Vem de Padre Rulim isso, né? Tem uma estátua lá na cidade. E nós criamos. Souza, a disputa inicial era com Souza. E sempre tem aquela disputa com Souza. Eu estava viajando pela Europa, eu estava na Espanha, quando recebi o telefonema do bispo de Patos, pedindo que a comissão que eu havia formado visitasse também o campus de Patos para verificar a possibilidade. Havia uma pressão muito grande. Mas Patos não tinha expressão nenhuma do ponto de vista político. Estava mais perto de Campina também, né? Para reivindicar. A época não tinha. E tinha esse fato. Campina Grande é muito próximo Patos é muito próximo de Campina Grande. Cajazeiras, acontecendo alguma coisa, você tem que percorrer mais quase 180 quilômetros a mais. Então, e aí ficou entre Souza e Cajazeiras. E eu achei interessante colocar Patos no meio, porque despolarizava. Mas a minha intenção sempre foi clara. Eu queria criar em Cajazeiras. E assim foi. Ainda hoje. Tem grandes embates. Grandes embates. E hoje tem, Fábio, a resistência muito grande da imprensa. Se vendeu à época para a sociedade patuense de que eu havia tirado o curso de medicina de Patos. Ora, você só tira alguma coisa que existe. Que existe. Não tinha. Eu criei o curso de medicina em Cajazeiras. E não me arrependo, não. Logo em seguida, 2 anos depois, houve a oportunidade de... Olha, você sabe que o curso de medicina de Cajazeiras foi pioneiro no governo Lula a respeito da área de saúde. Ele antecedeu ao programa Médicos da Saúde. Os médicos cubanos que vieram, a proliferação de criação de vários cursos de medicina Brasil afora. O curso de medicina de Cajazeiras foi o primeiro no Brasil a ser criado, na UFCG, em Cajazeiras, no campo de Cajazeiras. E isso com o Dr. Fernando Haddad. Nós convencemos o ministro à época de que era importante criar. E tinha uma portaria que dizia que a universidade, o MEC não podia criar um curso de medicina sem ouvir o Ministério da Saúde. E faz sentido, né? Faz sentido, porque aí você vai para a questão... querendo criar uma rede. Saúde é uma rede, né? Pois é, só que naquela época eu não sabia disso, nem muito menos que iria saber disso. Porque se de fato eu fosse olhar para a cidade, a que tinha menos condições era Cajazeiras. E você não precisa ir a Cajazeiras para saber que uma cidade de 60 mil habitantes tem menor infraestrutura de saúde pública
de PSF, de rede de esgoto, enfim, de UPAs, eu acho que UPAs nem naquela época existia, e de hospitais, de uma cidade de 110 mil como era Patos, pouco de 80 mil como era Souza. Mais pujante. Exatamente. Então nós desconsideramos essa questão da cidade, focamos no campus. E por isso... E depois terminou trazendo muitas coisas agregadas. 2 anos depois, a Paraíba teve a oportunidade de criar um outro campo, um outro curso de medicina, pleiteado pela Faculdade de Santa Maria. E nenhuma outra universidade tinha, ou faculdade particular, tinha pleiteado isso o MEC. O MEC, mais uma vez, confirmou que Cajazeiras, o segundo campus, a segundo curso de medicina foi criado em Cajazeiras, de uma faculdade particular. Depois é que foi o primeiro curso de uma faculdade particular da Paraíba, é esse? Acho que não, de medicina não, acho que a FAMEN, né? FAMEN de Pessoa, talvez seja. Depois Facis aqui, depois veio Cajazeira novamente, e aí Patos. Tá. Thompson, a gente falou um pouco do início da UFCG, né, desse desafio de estruturar, de ter uma universidade constituída, digamos assim, que hoje é o que é. Eu costumo até brincar o seguinte, que Campina Grande é uma cidade tão diferente, que ela tem a Universidade Federal de Campina Grande, que não é só de Campina Grande, né? E você às vezes tem a UFPB que termina se concentrando também mais em João Pessoa. Mas enfim, é uma questão de nomenclatura daquele que tinha. Tá? Você falou sobre tudo isso. Uma pergunta que eu vou fazer e é para você sinta-se à vontade para responder. A solução para a UFPB, estou perguntando isso porque você já tinha se pronunciado sobre isso. A solução da UFPB talvez fosse, de fato, a federalização dela? Eu não tenho nem dúvida disso. Nenhuma dúvida disso. Isso, claro, que causa muita revolta, muita insatisfação em algumas pessoas da UFPB. E às vezes eu fico me perguntando por quê? Se eu estou propondo apenas aquilo que é bom, que eu acho que é bom. Porque os professores que de 88 para cá, todos os concursos que foram efetivados pela UFPB seriam validados. Então os professores seriam e os servidores seriam mantidos. Os anteriores, eles tinham 2 alternativas. Podiam ficar no Estado à disposição da universidade ou se deslocar para uma escola técnica que o Estado está fazendo. 14 já estão... Que hoje também não é esse quadro todo, essa quantidade de pessoas todas, né, antes de 88. Eu acho que nem todos, eu acho que quase todos... antes que entraram na UFPB em 88, já tem até com abono de permanência. Então não teria um grande impacto. Um grande impacto. Mas para o Estado teria. Que é a obrigação. O Estado, com certeza. O orçamento vamos fechar, está em 290 milhões de reais ano a UFPB. Um pouquinho, mas é isso aí. Vamos imaginar 300 milhões. Isso ao longo de 4 anos seria 1 bilhão e 200 milhões de reais que você teria para investir no ensino médio e técnico, que é a competência do Estado. Por outro lado, tiraria... Para quem está aí nos assistindo, né, só para definir competências dentro da responsabilidade que tem dentro do ensino, o ensino fundamental, né, até, digamos assim, o 9º ano, a responsabilidade é do município, é quem tem responsabilidade sobre isso, o ensino médio e o ensino técnico, que é compatível também com o ensino médio, é do Estado, né, do ente Estado, não estou falando especificamente do governo do Estado da Paraíba, estou dizendo o ente Estado, e o ensino superior, né, público, ele é do governo federal. Enfim, é só as esferas para quem está aí nos assistindo entender um pouco esse debate que a gente está fazendo aqui. O Plano Nacional da Educação fala sobre isso, a LDB também estabelece essas competências, e não é que é proibido o Estado investir, mas em educação superior. Mas é claro, um Estado pobre como o nosso, a prioridade devia ser nem o ensino médio, como estabelece a competência, mas sim no ensino fundamental, que é nosso gargalo. Aliás, essa semana se falou numa lei que muito poucas pessoas conhecem, que é a lei de 1827, de Dom Pedro I, que ele assina aquele decreto criando a profissão de professor e a educação nas províncias do Brasil. Esse foi o primeiro momento que nós tivemos para poder ter, foi a primeira lei que fixou os parâmetros da educação no Brasil. E veja, ele dizia naquela época que a educação deveria ser ensinada ou provida nas províncias para os cidadãos brasileiros. Detalhe, os negros não eram, naquela época, cidadãos brasileiros. Eles não eram considerados cidadãos. Então, eram e as mulheres praticamente eram dadas as prendas domésticas. Então, era praticamente para uma elite branca e masculina, de homens.
Então veja como ela já começou muito restrita. Em 1888, por ocasião da abolição da escravatura, fazendo um paralelo com os Estados Unidos, quando fez a abolição lá, cada negro recebeu o seu pedaço de terra e educação e recursos. Não é? Então veja a diferença. O ano subsequente, na abolição, na proclamação da República, réis, coisa de todos, né? Réis pública, coisa de todos. Foi outro momento que se perdeu para transformar a educação ou esse país num país moderno, educado, desenvolvido. Nós perdemos essas oportunidades tudinha. E um momento último, vamos dizer assim, que foi perdido foi na Constituição de 88, 100 anos depois da abolição da escravatura, nós tivemos a Constituição de 88, já agora no século XX. Né? E foi uma outra oportunidade de se dar um passo a mais na valorização do magistério, né? Porque ser professor hoje é para quem tem vocação. E, de fato, ser professor é só para quem tem vocação. E veja, onde é que você menos tem incentivo para ser professor? Exatamente onde você mais precisa, no ensino fundamental. Hoje, uma prefeitura, se paga muito, se pagar o piso estabelecido, paga muito. Tem delas que paga... Eu costumo brincar o seguinte, a gente quando vai comparar a profissão de professor, por exemplo, de médico, né? O médico se discute o teto, né? E o professor está discutindo o piso. Né? Você veja o parâmetro que você tem, né, nessas duas profissões importantes para a sociedade. Daí por quê, Fábio? Veja a diferença. Como é que nós fomos educados? Nossos pais sempre nos incentivavam a ser o quê? Médico, engenheiro e advogado. Alguns mais atrás ainda, ou então padre. Né? Lá para trás. Em outras épocas, o padre também prevalecia aí. Que era, em tese, as três maiores autoridades, digamos assim, dentro da província, das cidades. Então, aí você veja, quem é que hoje você na sua casa, quando o seu filho chega para você, eu gostaria de ser professor. Você fica até encabulado de dizer assim, meu filho, não vá por aí não, pelo amor de Deus, você vai passar dificuldade. Quando devia ser uma honra, uma lisonja muito grande para um pai de família ter um filho como professor. É porque a nossa sociedade, assim, falando aqui do Brasil como um todo, ela tem um valor meio invertido. Né? Você tem sociedade que o camarada, quando envelhece, ele vai tendo todo o respeito. Né? Aqui no Brasil, você tem o inverso das coisas. Né? E é muito difícil se entender muito isso. Mas, enfim, a gente é uma sociedade ainda que alguns dizem pouco tempo, né? 1500, digamos assim, que a gente tem a descoberta do Brasil, o crescimento do Brasil. E ainda passou-se muito tempo, né, dentro de que a gente tivesse algumas transformações, né, tem uma república ainda muito nova, para analisar, e isso traz alguns resquícios muito ruins, né, e alguns debates que muitas vezes a gente termina perdendo. E acho que você não tem como falar, você é da área de tecnologia, né, eu também sou, né, e você não tem como conseguir que uma sociedade ou um país se desenvolva se você não tem investimento, por exemplo, em tecnologia. Você não dá para pensar no modelo do Brasil, onde você exporta agronegócio, importa tecnologia, a diferença de preço e um depende da natureza, o outro não depende da natureza, né? Não é à toa que você pega aí, por exemplo, há dias atrás o dólar estava não sei quanto, daqui a pouco baixou agora, baixou de 4. Né? E isso quem determina isso é o mercado, e muitas vezes a gente fica, né, enquanto um país que tem essa visão, fica isso e não tem dúvida de que passa pela valorização do professor. Pegando isso, e a gente já está quase no fim do programa, né? Mas eu escutei você falou em Cristóvão Buarque, foi ministro, né? E eu escutei uma palestra de Cristóvão, na época era da Federação Nordeste dos Trabalhadores em Educação, e Cristóvão dizia que o grande problema do ensino, naquela época ele até brincou, né? O grande problema do ensino era que você só mudava o ensino se você tem os 3B, né? Que eles chamavam o BBB, que brincava dizendo que não era o Big Brother Brasil, não. Que era, o professor tinha que ter uma boa cabeça, tinha que ter uma boa formação e tinha que ter um bom salário. Não adiantava as três coisas separadamente, não. Se desse um bom salário, mas não tivesse um cara com uma boa cabeça e uma boa formação, resolveria o econômico, mas não resolveria o problema da educação. E fazendo alusão com os outros três, com as outras duas situações. Você acha que o processo mesmo, a educação, ela vai conseguir dar um boom mesmo, se houver um investimento nessas três coisas, bons salários, ter uma boa formação e também as pessoas que estão envolvidas dentro do processo ter uma boa cabeça, porque você também tem que estar aberto enquanto professor. Veja o que está acontecendo na Paraíba.
você ter uma ideia. O que o governo Ricardo fez ao longo desses últimos 8 anos, só vai repercutir daqui mais ou menos uns 4, 5 anos, é que os resultados de fato vão aparecer. Eles estão começando a surgir agora. Mas na hora que você começa a valorizar o professor, o Giramundos é alguma coisa que é quase que revolucionário. Você pega um aluno da rede pública que não tem condições sequer... Dificilmente conheceria até outro país da América do Sul. Ou se não, uma capital do Nordeste. Certo. Não vamos nem tão longe. Mais perto. Não é? Mais próximo aqui, mais perto. E aí, você pega um camarada, de repente ele está no Canadá, ou na Espanha, ou em Portugal, ou na Argentina. Mas só em tirar ele do Brasil e ele conhecer outra realidade, isso vai descortinar um outro mundo para ele. Aí você pega professores que não ganham tão bem como os professores da universidade. Não é que os professores da universidade ganham bem, mas ganham pelo menos dignamente. E joga o camarada para passar 6 meses lá na Finlândia, ou ter uma experiência em Israel. Gente, isso vai mudar a concepção. Com as mudanças que estão sendo feitas aqui, com a Escola Integral Cidadã, que já tem quase 100, ou não 100. A ideia é em fevereiro, quando o governo assumir, ter 150. 150 escolas. Essas ações vão mudar a educação no estado da Paraíba. Mas falta uma coisa para completar, para fechar esse ciclo. E que a Paraíba talvez não tenha condições de fazer isso. Por isso que eu advogo algumas teses que são meio que polêmicas. A questão da federalização da educação básica, do ensino fundamental, sobretudo do ensino fundamental. Federalizar. Porque os municípios já mostraram que não tem competência nem capacidade de gestão nem de financeira de pagar um professor para tirar os melhores cérebros. Aquele cara que tem aptidão para matemática, aquele cara que tem aptidão para física, para... Que as Olimpíadas Públicas terminam fazendo, de repente você pega um aluno de... E aí, aquele camarada que é bom, ele termina indo, escolhendo uma profissão que lhe seja rentável no futuro, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da cidadania, para ter uma casa, oferecer aos seus filhos. Que é uma preocupação que assim, eu dou aula também em concurso público, e digo isso, né? A gente, se chegar a uma sociedade que em alguns casos tem essa situação de concurseiros, porque o concurseiro ele não está preocupado com a realização profissional, né? Está preocupado com a realização financeira. Pessoal dele. Né? Quer dizer, nesse aspecto. E muitas vezes o cara tem uma aptidão ou queria estar numa profissão e você está ali, quando você está sobrevivendo da melhor forma, com o melhor salário. Isso é uma coisa preocupante numa sociedade. Gente, a gente vai continuar aqui batendo um papo, comendo aqui e o Degustando Conversas continua. Muito obrigado, Thompson, por essa visita aqui ao Degustando Conversas. Foi um prazer. Muito obrigado.